Eu creio que muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que as empresas, elas contratam por habilidades e demitem por comportamentos. Isso fica meio vago, né? Fica meio vago quando falam assim, porque contrata por habilidades e demitem por comportamento. Então as pessoas ficam perguntando, né? Quais comportamentos são esses? Então hoje a live aqui não vou levar muito na parte técnica, mas eu quero falar sobre 4 perfis comportamentais que fazem aí, que se você souber, vai ajudar muito as empresas na contratação e até mesmo evitar a sua demissão. Eu creio que as empresas falham bastante no processo de caça-talentos, né? Eu creio que falha também bastante no processo de construção ali de líderes, né? De formação de líderes. Eu creio que as lideranças das empresas, né? Elas são fracas, porque os requisitos que as empresas muitas vezes colocam como líder, não é porque ele tem esse perfil de líder, mas sim porque o cara, essa pessoa, esse profissional, ele já trabalha muito tempo ali naquela área. Então as empresas têm essa mente que se o cara tem uma vasta experiência, ele pode ser líder, mas isso é totalmente contraditório, isso não é uma verdade. Não é porque a pessoa tem 20, 30 anos naquela função que ela tem um perfil de liderança, né? Cada pessoa tem o seu perfil, principalmente o perfil de liderança. Então hoje eu quero falar aqui sobre os 4 perfis comportamentais, que são comunicador, executor, planejador e analítico. Lembrando que comunicador e executor andam juntos, né? Eu mesmo sou um comunicador executor e o planejador analítico andam juntos, né? Então são 4 aí, então normalmente dois vão predominar na mesma pessoa, certo? O que acontece? Tem pessoas que predominam até 3, tá? Até 3 perfis comportamentais. Agora, se for os 4, deu erro lá na hora de fazer a análise, então normalmente nesse teste deve refazer para saber realmente qual o perfil comportamental que está predominando naquela pessoa. Vamos lá, pessoal. Eu vou citar aqui um exemplo de um engenheiro, né? Porque a empresa que eu estou trabalhando demitiram um engenheiro, certo? Demitiram um engenheiro. No dia que eu vi esse engenheiro, pelo perfil dele, eu falei assim, esse cara, como eu posso dizer para você, ele está exercendo uma função errada. Por quê? Tava colocando o cara no setor de compras, tava colocando o cara para poder liderar a equipe, comunicar com a equipe, só que a maneira com que ele chegava no local, né, não tem aquela postura, né, de liderança, aquela presença, tá ligado? É igual, por exemplo, vamos supor que você vê um cavalo, um pangaré, e você vê um manga larga. O manga larga tem postura, onde ele chega, musculoso, grandão, cavalão e tal, marchando, postura, maneira de andar. E tem um pangaré que ele anda lá meio, né, todo desengonçado e tal, entendeu? Então tudo isso conta na hora da liderança. Então quando a gente está fazendo uma análise, né, claro que tem as ferramentas para a gente fazer análise, tem as ferramentas, os exercícios, mas no perfil, assim, no que você olha a pessoa, cara, claro que você não pode dar um diagnóstico, né, assim, de supetão, como diz minha mãe. Mas quando você olha a pessoa, você já vai vendo ali as habilidades dela, as habilidades naturais dela. Todos nós temos habilidades naturais, que nós já nascemos com ela, certo? Isso que eu faço aqui, de ligar uma câmera, entendeu? E falar aquele assunto que eu domino, isso que eu faço aqui, poucas pessoas fazem. Poucas pessoas têm essa habilidade. Claro que essa habilidade ela pode ser treinada. Você pode pegar um planejador e analítico e treinar ele para ser um comunicador executor. Entendeu? Mas tem pessoas que já nasceram para isso. Eu nasci para comunicar e executar. Claro que eu tenho o planejador analítico comigo, né? Até porque eu sou um mentor, eu sou um coach. Então, o que acontece? Eu preciso planejar, eu preciso analisar, né? Não é à toa que eu sou também um analista comportamental. Então, mas o que predomina em mim eu sou comunicador executor. Então as empresas hoje elas falham bastante na contratação e na demissão desses seus colaboradores, porque aquele setor ali de caça-talentos não está procurando o talento certo para aquela função. Então vamos voltar lá para o engenheiro. Falando lá, o engenheiro foi demitido, né? E o bom dele é planejar. Ele gosta de ficar numa mesa, de frente para o computador, e ali ele montando ali os seus projetos, analisando, corrigindo. Vai ter tal obra, né? Então entrega ali a planta para o cara e o cara vai fazer a parte elétrica. Esse engenheiro que foi demitido, ele tem essa função, certo? Mas colocaram o cara para liderar, colocaram o cara para fazer outras coisas que ele não é bom, né? Acabou o quê? Demitindo. Mas não é só um erro da empresa, né? Não é só um erro da empresa. Porque hoje, o que acontece? Eu também tenho que saber das minhas habilidades. Eu também tenho que saber no que eu sou bom.
Eu nasci para comunicar e executar. Eu tenho poder de liderança. Eu fui jogador profissional por alguns anos, e todos os clubes que eu passei, eu fui líder, eu fui capitão. Porque eu chamava a galera, eu comunicava, eu incentivava, eu motivava, entendeu? Eu era um cara que puxava a fila nos treinos, eu era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, os meus testes físicos eram os melhores, eu tava sempre no exemplo, mano. Entendeu? Então, a pessoa que, para liderar, você tem um perfil, certo? Para liderar você tem um perfil. Igual a pessoa vai trabalhar com vendas, cara, numa loja. Ele vai ser um comunicador executor. Ele não vai ser um planejador analítico. O planejador analítico vai trabalhar na função, na parte financeira da empresa, entendeu? Ele vai ser ali um CFO, entendeu? Ele vai fazer parte ali de um RH, entendeu? Esse cara vai analisar, ele vai estudar ali os currículos, ele vai procurar talentos, ele vai desenvolver programas ali para buscar talentos dentro da própria empresa, porque tem pessoas que tem pessoas muito boas em locais errados, na função errada, entendeu? Tem engenheiro, cara, por exemplo, tem um engenheiro que ele era mestre de obra, então ele gosta da turma, ele gosta de tomar cerveja, ele gosta do churrasco, ele gosta da muvuca ali, ele gosta de comunicar com a galera, tal, ele domina a galera, ele é um líder. Mas tem aquele engenheiro que ele não era um mestre de obra, que era um moleque que foi criado dentro do apartamento, que ele não gosta de ir na obra, ele gosta de ficar na frente do computador. Esse cara é um planejador analítico, é o cara do projeto, o cara vai desenvolver planta, entendeu? Então tem dois perfis aí. O cara com as mesmas habilidades, você pega aí 2 candidatos para uma vaga, os caras com as mesmas habilidades, com o mesmo conhecimento, mas eles têm um talento natural deles. Então, o que acontece? As empresas, elas estão falhando, elas estão demitindo, estão falhando, porque as lideranças delas estão mal treinadas. Os líderes são ruins, entendeu? São líderes que puxam saco, são líderes narcisistas, são líderes que desenvolvem aquela síndrome do impostor no colaborador. Às vezes o colaborador está destacando, o cara pergunta demais, então ele vai tentar fazer alguma coisa para poder sabotar, boicotar esse colaborador. Entendeu? Fazer com que tem líderes que têm a única função, cara, de desmotivar o cara e fazer com que o cara se sinta incapaz de exercer aquela função. Entendeu? E na maioria das vezes esse líder é um cara que não tem estudo, é um cara que está ali há 10, 15, 20 anos numa empresa, mas ele está ali puxando o saco, né, do gerente, puxando o saco do dono. E o cara conhece a área, porque ele está ali 10, 20, 30 anos. Quem está numa empresa assim há muito tempo tem que conhecer a área, mas o cara, você vai ver, o cara é um péssimo líder. Né? É um cara que está ali queimando as pessoas, falando mal das pessoas, sabotando as pessoas, fazendo com que as pessoas venham se sabotar, né? Boicotando as pessoas. Né? E as empresas, a gerência ali acaba demitindo um cara muito bom, né? Com talentos muito bons, mas por ele ter uma liderança muito fraca, uma liderança falha, ele vai demitir um cara muito bom. Tá vendo aí o erro das empresas? Mas eu falo que o erro também não é só da empresa. Hoje eu tenho esse conhecimento, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu nem imaginava que eu era comunicador executor. Eu sei que eu tinha uma habilidade para conversar, uma habilidade para comunicar, para executar tudo que eu aprendo, eu executo. Eu converso com qualquer pessoa, eu chego com postura, eu sei, né? Eu sou um cavalo manga larga, meu irmão. Sou um cavalo manga larga, eu não sou um pangaré. O meu tom de voz, o meu olhar, entendeu? A minha forma de vestir, a minha forma de me apresentar, o corpo ereto, entendeu? Peito estufado, tudo isso conta. Agora se eu chego num local assim, como coitado, meu irmão, os caras vão, montar. Entende? Então, a falha também é nossa quando nós não temos autoconhecimento. Quando nós temos autoconhecimento, aí nós conseguimos performar. Aí nós conseguimos avançar. Peraí, eu me conheço, pô. Eu sou comunicador executor. O cara está querendo me contratar para uma função de planejador analítico, eu sou engenheiro, mas eu sou comunicador executor, eu não sou um engenheiro de ficar numa sala, de ficar mexendo com vendas. Eu sou um engenheiro de liderança, comunicação, execução. Eu sou um engenheiro, mas eu não sou um cara para ficar lidando com peão. Eu não sou um cara para ficar ali conversando, ficar rodando obra. Eu sou um cara para ficar mais no computador, fazendo projeto, entendeu? Desenvolvendo projetos. Esse é um cara mais planejador e analítico. Isso, pessoal, estou falando por alto aqui, tá bom? Eu estou citando exemplos para vocês. Mas para ter esse diagnóstico, nós temos ferramentas para isso. Eu mesmo uso a ferramenta da Solid Profile.
É uma ferramenta que o governo federal também usa para poder fazer as suas seleções, as multinacionais usam para poder fazer as suas seleções, e eu uso para poder fazer a análise de perfil, né, dos meus mentorados, dos meus alunos, certo? Então as empresas vêm falhando, né, porque elas contratam por habilidades e demitem por comportamento. E aí taxam, rotulam aquele funcionário, aquele colaborador, como se ele fosse um cara ruim. Mas a empresa é que não tem pessoas qualificadas para poder descobrir o talento natural daquele colaborador, então rotula o cara como ruim e dispensa o cara. Entendeu? Então, e na maioria das vezes isso passa despercebido pelos donos da empresa. E até mesmo pela gerência, porque a gerência também não tem essa visão milionária de descobrir um talento. Poxa, cara, esse cara aqui não é planejador analítico, esse cara é comunicador executor, tenho certeza. Vou aplicar uma ferramenta nele? Vamos aplicar uma ferramenta? Vamos fazer uns testes pra gente ver? Porque talvez esse cara pode liderar uma equipe e tal ali pra mim. Eu tiro esse cara da sala, porque eu tô matando esse cara aqui, eu tô matando o talento natural dele, e boto ele lá na área pra poder liderar a equipe, tá ligado? Entende? Vocês estão compreendendo? Pô, esse cara não é comunicador executor. Esse cara, ele tem um jeito de pegar o manual e ler o manual inteiro, entendeu? Ele é um cara que fica fazendo conta, ele é um cara que mexe ali na planilha de Excel. Pô, esse cara é um planejador analítico. Esse cara é um planejador analítico. Tem uns que falam que eu sou conforme, né? O cara é mais pé no chão, entendeu? Esse é um perfil, falando por alto aqui, é um perfil que vai lidar bem ali no setor financeiro, para ser um CFO, né? O cara que vai ter detalhes, ele vai muito detalhista, né? O planejador analítico, conforme ele é muito detalhista. O comunicador executor já é mais afobado, ele quer executar, ele quer mostrar resultado, entendeu? Então, tanto a gerência precisa saber disso, os líderes precisam ter essa visão milionária, esse olhar clínico para poder desenvolver e descobrir novos talentos, porque se você não tiver essa habilidade de desenvolver e descobrir novos talentos, você vai fazer a empresa ficar demitindo e contratando e demitindo. Porra, todo mundo é ruim, cara. Eu contratei 10 engenheiros aqui, os 10 engenheiros não ficou e o cara tá aqui há 10, 20 anos, o cara não tem formação nenhuma, tem alguma coisa errada. Tem líderes que escondem informação, tem líderes que quando vê que o cara tem um potencial, que pode passar ele, o cara vai fazer o cara se sentir inútil, como se ele fosse incapaz de executar aquela atividade. Entende? Então as empresas estão falhando nisso, cara. Você é empresário, tome cuidado. Dá uma rodada aí, contrata um especialista comportamental, contrata um coach de alta performance, um mentor de alta performance, coloca para poder rodar aí os setores de processo da sua empresa, para rodar lá no setor de compra, de venda, de RH, de marketing, entendeu? Setor financeiro. Você tem que meter a mão no bolso e usar estratégia para poder melhorar aí a performance da sua equipe. Talvez você tenha uma laranja podre aí que tá destruindo todas as outras, entendeu? E você acha que o cara é bom pra caramba, o cara tá aí puxando seu saco, entendeu? Tá bebendo cachaça com você, fazendo churrasco com você, mas tá ferrando caras bons aí que pode ajudar a sua empresa a performar e prosperar, e você tá demitindo o cara. Você não, a sua gerência, a sua liderança tá demitindo o cara, porque a sua liderança tem pessoas narcisistas, entendeu? Que tem medo de perder o cargo, tem medo de ser substituído. Cara, todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Entendeu? Todos nós somos substituíveis. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, estava fazendo estágio na área da elétrica, e tinha um supervisor lá que não tinha formação nenhuma. E o cara se achava, mano. E esse cara botou eu para poder fazer pintura. Mal ele sabia que eu já tinha trabalhado com pintura. Botou para poder pintar suporte. Cara, eu lá peguei a tinta, pai, fiz o melhor, meu irmão, nos suportes, para poder passar os leitos. Aí teve um dia que essa empresa, eu já estava terminando meu estágio, 9 meses de estágio. Portanto, eu saí dessa empresa do estágio, depois fui para outra. Terminei o estágio, fui para outra para ganhar 6 mil reais numa outra cidade. E eu lembro que essa empresa não estava pagando mais, aí teve uma reunião lá e esse chefe chorou na sala. Porque ele tinha prestação de carro para pagar e tinha um filho pequeno e tinha financiado uma casa. E o cara humilhava todo mundo, o cara achava o bonzão, que eu faço isso, que eu faço aquilo, pá. Mas o cara, o que ele era? Ele era um narcisista, entendeu? Que ele boicotava os funcionários bons. E sabe o que aconteceu com essa empresa? Um pouco tempo ela quebrou. A empresa que tinha tudo, eu lembro na época tinha lançado aqueles Gol geração 5, se eu não me engano. A empresa tinha uns 10 carros aqui. Um pouco tempo ela quebrou, pô. Porque os caras bons não ficavam na empresa. Só ficavam os ruins. Os caras que gostavam de bebida, os caras que gostavam de prostituição, os caras que gostavam de entorpecentes, caras alcoólatras. Eu cheguei numa empresa aí que tem um chefe que chegou, me cumprimentou no primeiro dia e falou: e aí, você bebe? Eu falei: bebo água. Pô, mas pra trabalhar comigo precisa beber bebida alcoólica. Eu fiquei olhando pra ele assim, calado, e ele falando. Primeiro,
Eu não trabalho para ele, eu trabalho para a empresa que me contratou, né? Para poder executar a minha função lá. Mas o meu trabalho paralelo. Mas tá vendo os critérios que os caras usam para poder liderar a equipe? Mano, eu não tô aí na empresa para poder ser seu amigo, velho. Eu não tô na empresa aí para poder beber. Deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas confundem muito a vida pessoal. A vida pessoal com a vida profissional. Entendeu? Eu não sou obrigado a ficar tomando cerveja com o chefe, eu não sou obrigado a ficar fazendo churrasco com o chefe, entendeu? Eu sou obrigado a fazer o quê? A partir do momento que a empresa me contratou, eu visto a camisa da empresa. Então eu tenho que bater meu ponto nos horários certos, horário de entrada, de almoço, horário de saída. Entende? E nas minhas folgas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, meus projetos, vou gravar podcast, vou dar mentoria, vou palestrar. Entende? Eu não tenho que misturar a minha vida pessoal com a profissional. Entendeu? É igual as pessoas, eu tô com problema de saúde e o meu problema de saúde é de extrema urgência, isso, aquilo, papai, meu irmão, todo mundo tem problema nessa vida. Todo mundo tem problema nessa vida. O seu problema não é maior que o problema de ninguém. Não é menor nem maior que o problema de ninguém. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, meu irmão. Você não tem que ficar choramingando, entendeu? É outro comportamento que eu detesto, cara. Os caras querem ficar choramingando na empresa, tudo reclama. É um perfil narcisista. É um perfil narcisista. Quando a pessoa acha que o mundo gira em torno dele, que ele é o melhor em tudo, entendeu? Que o mundo tem que parar para poder fazer o que ele precisa fazer. Cara, não é assim, meu querido. Não é assim. E quando bate de frente comigo, que eu já me ponho aí, meu irmão, já era. Vai encher o boné de tela. Certo? Alta performance é um outro nível. É uma outra conversa. Se você quiser performar, é uma outra conversa. Beleza? Então é isso. As empresas, elas contratam aí por habilidades e demitem por comportamento. Só que esse comportamento ele é pouco analisado, né? Porque as lideranças são fracas. Não são líderes que foram formados e treinados para poder liderar e criar um ambiente motivador nas empresas. Entendeu? Foram líderes aí que foram criados derrubando os outros, entendeu? Fofocando, né? Caluniando, fazendo a casinha, entendeu? Porque são pessoas limitadas. Né? Normalmente um líder quando o líder ele fica minando ali a sua equipe, ninguém na empresa presta, né? Tem líderes que as pessoas têm mais medo deles do que respeito, entendeu? As pessoas têm medo, você vê que as pessoas não respeitam, as pessoas têm medo, entendeu? Pô, eu vou fazer isso com aquele cara, isso, aquilo. Não, mano, você tem que fazer isso aí porque é o certo, entendeu? E você tem que deportar pra uma pessoa. Mas o cara é brabão, o cara tá sempre ameaçando a equipe, mandar embora, entendeu? Sempre ameaçando, joguinhos psicológicos. Então, a gerência, o RH, você ficar atento nisso. Precisa ficar atento nisso. Então, pessoal, eu não fui muito na parte técnica hoje. Claro que eu vou fazer uma sequência de lives falando sobre isso, sobre perfis comportamentais, análise de perfil comportamental, né? Quais os perfis para performar em tal área, entendeu? Vamos falar sobre isso aí. Vamos fazer uma sequência de lives, de rios, e nós vamos bater nessa atleta para a gente desenvolver lideranças, para vocês terem autoconhecimento. Entendeu? Pra até mesmo, cara, quando você chega numa entrevista de emprego, quando você tem autoconhecimento, que você sabe de si, você no momento ali da entrevista, você vai ver se aquele emprego é pra você ou não. Porque quando você tem um autoconhecimento, você não perde tempo. Você não vai perder tempo ali numa empresa, ficar 3 meses na empresa, entendeu? Eu sou um engenheiro, entendeu? Aí eu entro na empresa, fico 3 meses lá, mas eu sou o comunicador executor, eu nasci pra liderar, eu tenho esse talento de liderança. Os caras te mataram, colocaram você lá dentro de uma sala, mexendo no computador. Entendeu? Fazendo parte administrativa, analítica. Entende? Então, quando você tem esse autoconhecimento, você evita de perder tempo, a empresa também de perder tempo contratando você. Entendeu? Quando você se conhece, até o seu currículo você monta de uma maneira mais assertiva. Sabe por quê? Porque você tem autoconhecimento. A empresa vai olhar assim, pô, esse cara aqui ele tem qualificação demais, não é o cara que a gente está procurando para essa área. Se a gerência ou o RH tivesse esse conhecimento, tivesse esse setor ali preparado para poder desenvolver e também encontrar talentos. Beleza? Então, curte, comenta, compartilha essa live aí, deixa seu comentário, vê se você gostou aí do conteúdo. Nós vamos fazer mais lives falando sobre isso, vamos falar sobre os temperamentos aí, né? Também sobre fleumático, sanguíneo, melancólico, entendeu? Tem um outro aí que é tanta informação que eu tenho que fazer uma colinha e anotar, pessoal. Mas é isso aí. Tenham todos uma boa noite. Esse foi o bate-papo de hoje. Eu tinha que transmitir essa mensagem para vocês, né? Então é isso, tamo junto. Deus abençoe a todos e até a próxima live.